Ela tem uma história gigante como Rio Grande no futebol feminino. Foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007 e prata em Guadalajara em 2011. Com o São José, foi campeã mundial em 2014. O Gente do Esporte de hoje é com ela, Daiane Bagé. Muito bem, o Gente do Esporte de hoje recebe Daiane Bagé aqui no campo do Parque da Cidade, onde a equipe joseense faz os seus treinamentos, e nós vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais da vida e história. Obrigado por nos receber aqui no campo do Parque da Cidade. Obrigado sempre pela oportunidade de estar representando não só o futebol feminino aqui de São José, mas o esporte em si, né? E nós vamos falar já de Olimpíada. O Brasil vai estar representado nas Olimpíadas de 2016 aqui no Rio de Janeiro. Tem o trabalho da seleção permanente. Por uma infelicidade, você vinha fazendo aí um trabalho e em 2013 teve uma contusão, né, que acabou deixando você um pouco de fora. Tem esperança ainda de estar nesse grupo aí com o Vadão? Eu acho que qualquer atleta, né? Qualquer atleta hoje, se pratica o esporte, tem, principalmente, eu acho que de alto rendimento, tem o seu sonho de voltar à seleção brasileira ou estar praticamente na seleção brasileira. O meu sonho não é diferente, né? Eu tive uma lesão muito séria em 2013, fiquei parada até do finalzinho de 2014, foi onde eu consegui voltar mesmo. E aí teve a troca do Márcio pelo Vadão e aí dali em diante eu não tive mais uma sequência na seleção brasileira. Mas eu estou trabalhando muito duro para isso, né? Trabalhando dia a dia, tranquilinha, quietinha. E eu acho que se for da vontade de Deus, quem sabe no Rio de Janeiro aí a gente volte para a seleção brasileira. Quem sabe a gente consiga ver você na Olimpíada. Agora, 2012 você participou em Londres junto com a seleção brasileira. Como que foi essa Olimpíada para você? A gente vinha se preparando até que bem na Grande Jacumari, né? Na época a gente estava com uma boa preparação lá e tudo mais, só que acabou a gente indo para as Olimpíadas e saindo fora, se eu não me engano, acho que foi nas oitavas de finais ou nas quartas, se eu não me engano, foi isso. E a gente acabou meio que tropeçando na gente mesmo, né? Porque a gente estava confiante, a gente estava bem. Aí logo em seguida a gente pegou já logo o Japão de saída, que era o atual campeão mundial, né? E a gente, na verdade, a gente quis disputar de igual para igual com elas ali. E no momento não era aquele jeito que era para nós ter jogado e a gente acabou tendo a infelicidade de tomar 2 gols e sair naquela fase da competição, né? Agora, o Brasil em Jogos Pan-Americanos já foi campeão, inclusive você estava presente em 2007. Qual é a sensação de ganhar uma medalha olímpica representando aí o seu país nas Américas? Eu acho que maravilhoso. Eu acho que aquela sensação que a gente teve em 2007, né, com o Maracanã, com mais, acho que praticamente 80 mil pessoas torcendo para o futebol feminino, foi uma coisa inédita para a gente do futebol feminino aqui no Brasil. Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de jogar hoje em São José dos Campos, onde a gente jogou várias Libertadores aqui dentro de casa. A primeira sensacional, né, onde a gente colocou praticamente 15 mil pessoas dentro do Martins Pereira. Então, essa sensação de você ter realmente o povo brasileiro torcendo pelo futebol feminino, isso é maravilhoso. E eu tenho certeza que as Olimpíadas não vai ser diferente, né, Daniel? Porque a gente vai estar dentro do Rio de Janeiro. Eu sei que quando chega essa época de Pan-Americano e Olimpíadas, que está dentro da tua casa mesmo, que a gente sabe que a torcida brasileira vai apoiar sim a seleção, não só o futebol feminino, mas a gente sabe que o futebol é a paixão do brasileiro, né? E eu tenho certeza que o povo brasileiro vai apoiar muito o futebol feminino no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. E nós vamos estar acompanhando com certeza. Agora, a gente sabe que existe a seleção permanente, o Vadão está trabalhando, não é novidade, o Brasil já fez esse trabalho, mas existe uma certa crítica porque diminui, não diria diminui, mas assim, acaba tirando grandes estrelas dos times brasileiros para a seleção.
Qual a sua opinião? Ajuda no trabalho? Diminui o brilho dos campeonatos nacionais? O que acontece? Eu acho que em termos de seleção brasileira, eu acho que eu particularmente, eu assisti os últimos jogos da seleção, principalmente na parte tática, assim, que a gente sabe que a gente sempre ficou a gente sempre deixou um pouco a desejar nessa parte tática, né? Para a Alemanha, para Estados Unidos, a gente sempre teve a vontade, mas na parte tática a gente deixava de desejar. E eu acho que com a seleção permanente para a seleção brasileira, isso hoje eu consigo ver um resultado e acho que isso para a seleção é bom. Para os clubes é lógico que não vai ser nunca bom, porque eu acho que qualquer clube quer ter jogadoras da seleção brasileira atuando pelos seus clubes, pelo Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Paulista, e isso acaba, lógico, que para as pessoas que vêm de fora assim, acabam achando que o futebol feminino hoje ele está um pouquinho mais fraco porque as meninas estão na seleção brasileira, mas eu acho que isso também ajuda muitas outras meninas ter oportunidade, poder mostrar o seu trabalho para os treinadores dos seus clubes e ter o seu próprio valor, né, Daniel? É um dilema que a própria seleção masculina enfrenta, né, por conta dos clubes terem total direito sobre os atletas e pagam por isso, vamos deixar aqui claro, mas a seleção fica sem uma identidade, né? A seleção masculina, por exemplo, a gente não consegue ver essa identidade. Na feminina a gente consegue já ver um grupo já coeso, né? Tirando a Marta, que é diferenciada. A Formiga. Então, Formiga, que é interminável, mas a seleção brasileira masculina sofre dessa dificuldade de não ter identidade por não estar muito junto, né? Graças a Deus, assim, pelos lados dos clubes, isso é ruim, é muito ruim, né? Porque, como eu te falei antes, os clubes querem ter as jogadoras de seleção brasileira nos seus clubes, 1, 2, 3, mas na seleção isso ajuda bastante, porque acredito que quando chegar na época mesmo agora das Olimpíadas, o conjunto vai estar muito mais formado. Eu acho que você vai poder identificar muito, é igual a gente treina no clube, né? A gente identifica rapidinho. Se eu escutar minha companheira lá na frente gritar, eu não preciso nem olhar, eu sei que ela está lá. Eu acho que isso para a seleção brasileira vai ser muito bom. Bom, nós estamos conversando com Daiane Bagé, no Gente do Esporte. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho desta gaúcha que chegou em São José e não foi mais embora. A gente volta já. Estamos de volta com o Gente do Esporte aqui no Parque da Cidade, conversando com a Daiane Bagé, zagueira da equipe de São José dos Campos. Para falar agora um pouquinho dessa sua chegada a São José dos Campos. Você já tinha uma carreira que já era vencedora, né? E chegou aqui em 2010. Você veio de quais equipes? Por onde você passou? Então, venho de Bagé mesmo, né? Por isso mais o apelido pegou, né? Daiane Bagé, mas eu sou mais conhecida mesmo como Bagé dentro do futebol feminino. Saí de Bagé nova, com 17 anos, aí fui para o Brasil de Pelotas, né? Jogava lá em Bagé na Celeste, depois Brasil de Pelotas do ladinho ali de Bagé. Aí logo em seguida para o Grêmio Porto Alegrense, onde eu fiquei 2 anos, onde eu tive a minha primeira convocação para a seleção brasileira, na época na base, sub-19, né? E logo depois já a minha vinda para São Paulo, São Bernardo, onde até a Cristiane, né? Conhecida Cristiane, que a gente sempre teve uma amizade boa aí no futebol feminino. Ela acabou me convidando para jogar no São Bernardo, onde ela jogava também. Fiquei 3 anos lá em São Bernardo, depois logo Botucatu, 4 anos e São José agora. Em 2010, sua casa. E por que São José? São José. Então, eu tinha amigas aqui também em São José, né? A Michele, as meninas que eu conhecia lá de São Bernardo, que a Michele na época já estava aqui em São José. Michele Bagé, você não quer vir para São José, tudo mais. Aí eu falei, Michele, eu tenho que ver direitinho. Aí
O Márcio, na época, acabou entrando em contato comigo, junto com a Michele. Acabaram me convidando para vir, eu também já estava há 3 anos em Botucatu. Eu falei, acho que agora está na hora de eu trocar um pouquinho de casa, né? Aí vim para São José, adorei. Hoje, acho que todo mundo já sabe aí que São José é minha casa, né? Hoje eu trouxe a minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos para morar comigo aqui em São José. Eu hoje me sinto uma joseense, né? Graças a Deus, desde que eu vim para cá para o futebol feminino aqui de São José cresceu muito. Ganhei tudo que eu podia ganhar no futebol feminino, graças a Deus. Só falta o brasileiro mesmo. E está vindo aí em breve. A gente está trabalhando para isso. A gente conseguiu conquistar. Eu acho que eu gostei muito daqui, acho que pela estrutura que tem São José dos Campos no esporte em geral, né? Então, hoje São José é minha casa. Bom, você falou de São José dos Campos e você tem uma história expressiva aqui. Traduzindo em números, são 3 campeonatos paulistas, 2 Copas do Brasil, 3 Libertadores e um Mundial no Japão. Olha, tem time aqui no Brasil que não tem e o São José é campeão mundial. Verdade. Campanha muito legal lá no Japão. Como foi visitar o Japão e trazer o caneco? Essa sensação que a gente teve de ir para o Mundial e ter conseguido ganhar lá das melhores equipes do futebol feminino do mundo, eu acho que foi uma sensação única para a gente, né? Para eu que pude participar, para as meninas que estavam na época no grupo. Nosso primeiro jogo, um jogo muito difícil, muito complicado, que foi contra o time japonês lá, que eram pequenininhas, mas muito rápidas. No primeiro tempo a gente quase não tocou na bola, mas a gente foi focada para lá, a gente sabia que a gente ia jogar lá todos os jogos por uma bola, como se diz no futebol, né, na gíria do futebol, por uma bola só. Foi o que acabou acontecendo lá, né? Depois, logo o Arsenal na final, logo em seguida, já mudou um pouco o jeito de jogar, até porque o Arsenal, elas têm uma estatura muito maior e muito mais fortes, aí mudou um pouco o nosso jogo, mas mesmo assim a gente continuou jogando por uma bola só e graças a Deus deu tudo certo. A gente foi para lá sabendo do que a gente queria, mesmo com as dificuldades, que a gente sabe que sair do Brasil não é fácil. A gente enfrentou várias dificuldades lá, mas graças a Deus deu tudo certo e é uma sensação única, né? Acho que tudo isso para a gente, né? A estrutura é completamente diferente, né? O jeito de tratar o futebol feminino também, eu acho que isso foi uma experiência única, principalmente para as meninas que nunca tinham saído, né, do Brasil para disputar um jogo tão importante que era principalmente uma final do Mundial Interclubes do futebol feminino. O ano retrasado já não teve, então eu acho que foi o primeiro time brasileiro futebol feminino a ir lá e ganhar. Eu acho que isso daí com certeza quem estava lá presente vai levar para o resto da vida. Fez parte da história, mas diferente da última Libertadores que vocês passaram perrengue, né? Isso. Diferente, a última Libertadores do ano passado a gente teve muita dificuldade, né? Quando a gente conseguiu se adaptar, a gente já estava praticamente fora da competição, né? Não fora da competição, mas a gente foi disputar uma decisão de terceiro e quarto, onde a gente acabou perdendo também nos pênaltis. Mas o extracampo também pesou. Eu me lembro que tiveram até que não tinha locomoção. Isso, a gente teve algumas dificuldades lá, principalmente na parte de alimentação e na parte de locomoção da gente para o estádio, da gente para os treinos, né? Isso acaba pesando um pouco. E aí foi o que eu te falei, quando a gente acabou se dando conta, a competição já tinha terminado. E competições assim, como Libertadores, Mundial, Sul-Americano, são competições de tiro curto onde a gente não pode errar. Não pode vacilar, isso faz a diferença. Bem diferente que São José teve 2 Libertadores e ninguém reclamou de nada. Com certeza. Agora, você me falou da questão do Campeonato Brasileiro. Por que o São José ainda não conquistou esse título? O único que falta na história. A gente também se faz essa pergunta, né? Eu não posso te falar assim que é uma competição diferente, porque é uma competição até meio que parecida com a Copa do Brasil, mas infelizmente a gente não conseguiu. O ano passado a gente bateu na trave contra o Rio Preto, acabamos também errando lá em Rio Preto, né? E a gente sabia que a equipe do Rio Preto era uma equipe muito qualificada, principalmente dentro de casa. Acabamos tomando o gol no finalzinho do jogo, né? E aí acabou que vindo para cá, a gente tinha jogado a final dos Jogos Abertos no dia anterior para jogar a final do Brasileiro no outro dia. A gente sabia que a gente ia ter muita dificuldade
dificuldade principalmente nessa parte de poder dar um pouco mais, mas a gente sabia que tinha se desgastado muito no dia anterior, porque nós tínhamos acabado de ganhar os jogos abertos, né? E isso acabou pesando um pouquinho, principalmente porque a gente tinha que correr atrás do placar, e aí a gente acabou tomando um gol também no começo do jogo, e aí a gente teve que correr mais ainda e acabou não dando certo. Mas esse ano o afinco e o campeonato começa bem antes, já começou, né? O Campeonato Brasileiro já começou em janeiro e o time do São José vai estar muito preparado, com certeza. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho do futuro da Daiane Bagé, o que ela espera de São José dos Campos, da equipe do São José para essa temporada e tudo aquilo que ela está planejando. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Gente do Esporte, falando com a Daiane Bagé, num treino do São José. E são 5 anos com este grupo, com este time. Tem uma meninada nova que vem, outras acabam indo. Quais são as principais recordações aí dessa sua trajetória aqui no São José, especificamente no time, com esse grupo que passou por aqui? Eu acho que as minhas melhores recordações, principalmente, é o crescimento do futebol feminino. Acho que principalmente da nossa equipe principal, né? Aqui dentro de São José dos Campos, poder ver as meninas, algumas passando na rua e ser reconhecidas, os títulos importantes que a gente conseguiu trazer para a cidade e hoje a gente conseguir manter uma equipe de alto nível do futebol feminino aqui em São José dos Campos. Eu acho que essa é a luta constante do futebol feminino no Brasil, né? Eu acho que desde lá do começo do Márcio até hoje, eu acho que o São José, em termos do futebol feminino, cresceu muito e conseguiu se manter. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem dentro do Brasil, né? De uma equipe começar e se manter. A gente vê muitas das equipes começarem, durarem 2, 3 anos e terminarem. A gente vê algumas situações como a do próprio Santos, que parou com o futebol por algum tempo, retornou. E o Kinderman, né? Teve aquela situação toda de uma tragédia, né? Entre o dono e comissão técnica e acabou extinguindo o time. Mas São José tem um trabalho de base aqui muito interessante do atleta cidadão, né? E você acompanhou um bom tempo esse trabalho, né? Na verdade, antes a gente fazia mais, né? Tinha mais esse contato direto com o atleta cidadão, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que essas meninas que começam da base, é bom que elas tenham um contato direto com a gente e a gente um contato direto com elas. Porque a gente começou dali, onde elas estão hoje, né? E é legal elas verem que não interessa se é a Bagé, se hoje é a Rosana, se é outra jogadora, que elas podem conseguir conquistar os seus sonhos trabalhando muito, treinando muito, porque nada é fácil hoje na nossa vida. Tudo é dedicação, a gente tem que, às vezes, deixar de fazer muitas coisas para a gente estar hoje aqui, baixo de sol forte, é chuva, é raio, né, que a gente brinca. Inclusive tem uma historinha com a Priscilinha, que ela tomou um choque, meu amigo. Você estava junto? Não, esse dia eu não estava, né? Esse dia a gente estava para a seleção e a gente ficou sabendo depois do acontecimento do raio, mas que o pessoal todo mundo, assustou, né? No primeiro momento, mas todo mundo brinca com ela hoje, né? Hoje todo mundo procura, chega essa época aí dos raios, aí todo mundo fica ligando, procurando ela para ela poder contar a história dela do raio lá dentro do campo. Mas eu acho que são coisas que são legais, né? Eu acho que hoje
o atleta cidadão aqui de São José dos Campos, não só na parte do futebol feminino. Hoje a gente vê várias seletivas aí do atleta cidadão dentro de São José, no basquete, no vôlei, na natação, no judô. Eu acho que isso é um incentivo muito grande para essas crianças, para esses adolescentes, até mesmo para eles não tomarem caminhos diferentes. O esporte ele faz com que a gente saia do mundo perdido, muitas das vezes, e entre no caminho certo, que é o caminho correto, fora de drogas, fora do álcool, e procurar estudar sempre, procurar se dedicar nos treinos, para quem sabe ali na frente ter um futuro melhor. Bom, para a gente falar do seu futuro, você tem uma carreira brilhante no futebol, a gente sabe que você já está no seu auge ainda, mantém uma regularidade, passou por cirurgia, se reinventou. Você já parou para pensar na aposentadoria, Bagé? Já parei. E aí? Logo depois da minha cirurgia, quando eu tive várias complicações, 2 vezes eu pensei em parar, porque quando a gente se machuca é onde a gente vê as dificuldades realmente batendo na tua porta e te mostrando as coisas. E eu tive 2 momentos que eu logo pensei, eu não quero mais e tudo mais. Mas foi muito mais pela forma que eu estava passando das coisas, né? Ter uma trombose na panturrilha eu tive. Depois, com 6 meses, soltou o parafuso do meu joelho. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo ainda aqui? Mas graças a Deus, Deus me voltou, principalmente para o que eu mais amo fazer, que é jogar futebol. Hoje eu penso um pouquinho mais relacionado a projetar um pouquinho o meu futuro, porque hoje eu tenho 32 anos, essas meninas novinhas aí, correndo igual um furacão. A gente vai vendo que, é lógico que eu me cuido muito, graças a Deus, né? Não sou da noite, não gosto de beber. Eu tento me cuidar da maneira que eu acho que é válido para mim continuar no esporte. Mas o pensamento já vem, talvez mais uns 2 aninhos, 3 aninhos aí. Pensa em ser técnica? Não sei se ser técnica, mas eu acho que ajudar numa comissão técnica, numa coordenação, até porque eu sei, hoje a gente tem vivência direto assim das dificuldades que é o futebol feminino, do que a gente necessita. Às vezes são coisas mínimas, mas que a gente sabe que conta muito pra gente dentro do campo. Eu acho que, graças a Deus, eu consegui abrir um pouco a minha cabeça para isso. Até porque eu já passei muita dificuldade também dentro do futebol feminino e quem sabe nessa parte, acho que treinador eu deixo para quem sabe fazer. Bagé seria brava? Treinadora brava? Não seria treinadora brava, não. Acho que muita gente que olha de fora fala, nossa, Bagé é muito brava. Não sou. Sou super tranquila, é verdade, sou super não é mesmo, boa. Não, já conheço há 5 anos. Não sou, é só aparência mesmo, até porque ali dentro do campo, se eu não mostrar que eu tô séria ali, o atacante vai passar por cima de mim. Zagueirão risonho. Uma zagueira assim não vai dar certo, né? É verdade, até a gente vê algumas fotos de zagueiros por aí, quando vai fazer para álbum de figurinha, né, vamos dizer assim, aquela cara fechada, porque se for muito sorridente, o atacante acredita demais na sorte e não é assim, né? Aí não dá certo. Bom, Bagé, obrigado por nos receber aqui no treinamento, obrigado por receber o Gente do Esporte. Esperamos, quem sabe, você no Rio de Janeiro aqui em 2016 e também trazendo mais um título, que é o Campeonato Brasileiro. Trabalho não falta, né? Com certeza, a gente está trabalhando muito mesmo para esse título que falta ainda para o futebol feminino aqui de São José dos Campos, né? Daqui a pouco a gente já tem logo a terceira rodada aí, porque a segunda rodada a gente folga no Campeonato Brasileiro e a gente vai batalhar muito, se Deus quiser, aí na frente. A gente, quem sabe, conquiste esse título inédito para o futebol feminino de São José dos Campos. Te agradecer pela oportunidade. Acho que vocês, nessa parte que vocês fazem, é uma coisa muito importante que nos ajuda muito a mostrar o nosso trabalho, muitas das vezes desconhecido, despercebido, né? E a gente só tem a agradecer muito a vocês, porque sem vocês a gente não poderia estar mostrando nosso trabalho. Legal, bacana. Bom, o Gente do Esporte fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com outra personalidade do esporte joseense. Até lá!